Você vai acreditar que um homem pode voar? Essa não era apenas uma pergunta de marketing, era um desafio. Em 1978, uma equipe de sonhadores, liderada pelos produtores Alexander e Ilya Salkind, aceitou esse desafio e nos presenteou com um filme que não apenas redefiniu o cinema de super-heróis, mas se tornou uma lenda. Superman, o filme, é muito mais do que uma adaptação de quadrinhos. É um conto épico e humano sobre esperança, responsabilidade e amor. Mas a jornada para trazer o Homem de Aço aos cinemas foi tão heróica e cheia de obstáculos quanto qualquer uma de suas aventuras. Hoje, vamos decolar rumo aos bastidores desta obra-prima. Vamos revelar a origem ambiciosa da ideia, desvendar os segredos dos efeitos especiais que fizeram história, explorar histórias não contadas do set, os impressionantes números por trás do sucesso e o legado que permanece até hoje. Acomodem-se, porque esta é a história de como um filme, contra todas as probabilidades, fez o mundo acreditar que um homem podia voar. Uma produção de escala kryptoniana. A pergunta no ar era: como adaptar o super-herói mais famoso do mundo para o cinema de uma forma que fosse grandiosa e ao mesmo tempo respeitosa? A resposta veio dos produtores Alexander e Ilya Salkind, visionários conhecidos por produções épicas como Os Três Mosqueteiros. A ideia deles era tão ousada quanto o personagem: fazer 2 filmes de uma vez, Superman e Superman 2, em uma produção única e colossal. O primeiro e maior desafio foi encontrar o diretor. Uma lista impressionante de nomes recusou o projeto, incluindo Steven Spielberg e George Lucas. O escolhido foi Richard Donner, um diretor conhecido por seu trabalho sólido e sua personalidade forte. Donner tinha uma filosofia simples, mas revolucionária para a época. Vamos levar isso a sério. Ele não queria uma sátira, não queria um pastelão. Ele queria que acreditássemos em Krypton, em Smallville e em um homem que usava uma capa vermelha. E então veio a busca pelo Superman. O elenco foi uma caça ao tesouro. Nomes como Sylvester Stallone e até um jovem Arnold Schwarzenegger foram considerados, mas Donner queria um rosto novo, alguém que não tivesse bagagem. E ele encontrou. Em um teste de elenco que se tornou lendário, Christopher Reeve, um ator de teatro praticamente desconhecido, entrou na sala desengonçado e um tanto magro. Os produtores ficaram céticos, mas então Reeve foi para o figurino. Ao retornar, transformado, com a postura ereta e o queixo firme, ele não era mais um ator, ele era o Superman. Para Clark Kent, Reeve criou uma persona física distinta, uma postura curva, uma voz mais aguda e um jeito desastrado. Era a dualidade perfeita. Bastidores surpreendentes, a magia por trás do mito. Como fazer um homem voar de verdade? Os efeitos especiais de Superman foram uma revolução. A equipe, liderada por Colin Chilhess, não tinha CGI, eles tinham engenhosidade. A técnica principal era a tela de fundo Front Projection. Era um sistema complexo que projetava imagens de nuvens e céu em um fundo de microesferas de vidro altamente reflexivo, enquanto o ator era suspenso por uma complexa estrutura de cabos e braços hidráulicos. O resultado foi, pela primeira vez, um voo que parecia real, fluido e majestoso. Mas a tecnologia tinha seus perigos. Christopher Reeve, dedicadíssimo, realizou a maioria de suas próprias cenas de voo, suspenso por cabos que frequentemente se quebravam ou o deixavam com cortes e hematomas. A famosa cena em que ele segura Lois no ar sobre a cidade foi particularmente perigosa. Margot Kidder foi presa a Christopher, e qualquer falha no cabo poderia ser catastrófica. A coragem e a confiança deles são palpáveis em cada frame. E o que dizer da abertura? A sequência inicial com a criança lendo a revista em quadrinhos e a abertura cósmica com os créditos flutuando no espaço, acompanhada pela inesquecível trilha de John Williams, é puro cinema. Williams compôs um tema que, em si, é uma declaração de grandiosidade e heroísmo. Ele entendeu que a música não deveria apenas acompanhar a ação, mas elevar a alma do personagem. Histórias não contadas e conflitos épicos. Por trás da câmera, a produção foi uma batalha tão épica quanto a de Superman contra Lex Luthor. Os Salkind eram conhecidos por seu controle financeiro apertado, e Richard Donner era um perfeccionista que queria o melhor, independente do custo.
Esse conflito criou um ambiente extremamente tenso. Donner foi forçado a parar as filmagens de Superman 2 para focar totalmente no primeiro filme, sob a ameaça de ser demitido. Falando em Lex Luthor, a escolha de Jim Hackman foi genial, mas seu relacionamento com Donner era complicado. Hackman, um ator metódico, nem sempre ia olho no olho com a visão do diretor. Curiosamente, muitas de suas cenas com a atriz Valerie Perrine, que fez a Sra. Teschmacher, foram filmadas com um dublê de corpo para Luthor, porque Hackman já havia deixado o set para outros compromissos e Donner precisou usar truques de edição e filmagem para completar suas partes. E uma história deliciosa, o famoso slogan "You believe a man can fly", você vai acreditar que um homem pode voar, foi quase descartado. Os executivos do estúdio acharam que soava muito presunçoso. Foi a teimosia da equipe de marketing que manteve a frase, que acabou se tornando uma das mais famosas da história do cinema. O orçamento de Superman foi algo nunca antes visto para um filme do gênero. Estima-se que o custo total, incluindo as filmagens iniciais do segundo filme, tenha sido de cerca de 55 milhões de dólares, uma quantia astronômica para a época, que rendeu ao filme o apelido de a Fórmula 1 dos filmes. E o retorno? O filme foi um sucesso estrondoso. Arrecadou mais de 300 milhões de dólares mundialmente em sua versão original, tornando-se um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Christopher Reeve, sendo um desconhecido, recebeu um valor relativamente baixo para o papel que o definiria para sempre, cerca de 250 mil dólares pelos 2 primeiros filmes. Em contraste, Jim Hackman recebeu algo em torno de 2 milhões de dólares, um dos cachês mais altos da época. Marlon Brando, por sua vez, fez um acordo histórico. Ele recebeu um cachê colossal de 3,7 milhões de dólares por apenas cerca de 13 minutos de tela, mais uma porcentagem dos lucros. Um preço alto pela credibilidade que o nome Brando trazia ao projeto. Superman, o filme, não foi apenas um sucesso popular. Foi levado a sério pela crítica. O filme recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor edição e, de forma mais significativa, melhor trilha sonora original para o maestro John Williams, embora não tenha vencido. A indicação em uma categoria principal como melhor trilha sonora para um filme de super-herói era algo inédito. Sua vitória no Oscar, no entanto, veio em uma categoria técnica, mas crucial: melhor edição de som. Foi um reconhecimento justo para o trabalho meticuloso que fez de Metrópolis uma cidade viva e do voo de Superman uma experiência sonora imersiva. O filme também recebeu um prêmio especial por seus efeitos visuais inovadores, um testemunho de como a equipe realmente tinha feito o mundo acreditar. O maior desafio de Superman foi superar o ceticismo. Era ceticismo sobre a viabilidade do projeto, sobre um ator desconhecido vestindo a capa e sobre a capacidade de se levar um personagem de quadrinhos a sério. Richard Donner, Christopher Reeve e toda a equipe não apenas superaram esse ceticismo, eles o esmagaram. O legado de Superman no filme é eterno. E ele estabeleceu o modelo para todas as adaptações de super-heróis que vieram depois, de Batman, 1989, ao universo cinematográfico Marvel. Ele mostrou que a chave não está apenas nos efeitos especiais, mas no coração. Christopher Reeve era a esperança e a bondade do personagem. Ele nos deu um herói em que queríamos acreditar. O filme nos ensina que um herói não é definido apenas por sua força, mas por sua compaixão, por sua escolha de fazer o bem. Ele nos mostrou o poder do idealismo em um mundo cínico. Mais de 40 décadas depois, a imagem de Christopher Reeve voando sobre a Terra, com a capa ondulando ao vento e a trilha de John Williams ecoando, continua sendo um dos momentos mais puros e inspiradores da história do cinema. Ele não nos fez apenas acreditar que um homem podia voar, ele nos fez acreditar no próprio herói que habita dentro de cada um de nós.